Olá! O plano estratégico da Justiça do Ceará é um dos assuntos desta edição do Judiciário em Evidência. Veja também: Tribunal de Justiça do Ceará elege 2 novos desembargadores. Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Ceará inicia ações para a Semana Nacional da Conciliação de 2013. E Telejustiça tira dúvidas sobre andamento de processos, informa números de telefones e orienta sobre outros serviços prestados pela Justiça do Ceará. O Pleno do Tribunal de Justiça elegeu 2 juízes como desembargadores. A eleição dos novos integrantes do tribunal ocorreu no dia 1º de novembro deste ano. Por merecimento, Mário Parente Teófilo Neto, então juiz titular do 10º Juizado Especial de Fortaleza, vai ocupar a vaga deixada com a aposentadoria do desembargador João Byron de Figueiredo Frota. Pelo critério de antiguidade, Maria Edna Martins, que era juíza da 6ª Vara de Família da capital, entra na vaga surgida com a aposentadoria do desembargador Manuel Cefas Fonteles Tomás. A magistrada já estava atuando como juíza convocada do tribunal, substituindo provisoriamente alguns desembargadores. O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido, falou sobre a importância dos novos desembargadores. O Tribunal de Justiça produzirá mais. Mas o mais importante disso é que o tribunal ganhou 2 novos desembargadores da melhor estirpe, qualidade, tanto do ponto de vista intelectual como do ponto de vista moral. A posse dos juízes Mário Parente e Edna Martins no cargo de desembargador foi no dia 14 de novembro. Representando o Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará, o desembargador Washington Luiz Bezerra de Araújo fez o discurso de saudação aos novos integrantes da Corte. Falarei primeiro sobre a doutora Maria Edna Martins, que está sempre em busca de novos conhecimentos, sem a necessidade de impressionar os outros, angariando o respeito de todos por sua integridade, sua conduta reta, honrada, ética, educada, briosa, cuja natureza de ação nos passa a imagem de candor e pureza, porque é justa e pura de alma e de espírito. A agora desembargadora Edna Martins sucede o desembargador Manuel Cefas Fonteles Tomás. O Mário Parente Teófilo Neto, quem o conhece, sabe que é um homem de religiosidade profunda e de hábitos simples, que cultiva a humildade, tem convicções firmes, é resoluto, decidido, trabalhador incansável, que se divide entre a judicatura, o magistério superior e o trabalho missionário como voluntário na paróquia de São Vicente de Paulo. Natural de Fortaleza, Mário Parente ingressou na magistratura em 27 de março de 1992, na comarca de Ubajara. Atuou ainda em Crateús e em Fortaleza. Eu pretendo, como desembargador, continuar desempenhando a judicatura, assim como tenho feito até hoje, guardando os valores que já trouxe comigo quando entrei na magistratura, alguns outros que incorporei, que aprendi durante o exercício da judicatura e certamente aqui no Tribunal de Justiça. Certamente aprenderei outros novos valores, alguns posicionamentos que com certeza penso que deverão contribuir para um crescimento, para uma formação minha enquanto julgador. Edna Martins também nasceu na capital cearense. O ingresso na magistratura ocorreu em 25 de junho de 1984, na comarca de Guaraciaba do Norte. Antes de chegar à capital, passou pelas comarcas de Redenção, Crato e Maranguape. A expectativa que eu tenho é de cumprir o meu dever, como eu vinha cumprindo desde que entrei na magistratura. Ganhamos em qualidade, o tribunal reforça a qualidade como um órgão de 2º grau, com acesso desses 2 desembargadores, doutor Mário Parente e doutora Edna. São profissionais reconhecidamente competentes e o tribunal tem muito a aprender com eles. Com a posse, o Pleno do Tribunal de Justiça ficou completo. São 43 desembargadores em atuação. Este ano, a Semana Nacional da Conciliação vai ocorrer entre os dias 2 e 6 de dezembro. No Ceará, as atividades são de responsabilidade do Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça. A desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, supervisora do NUPEMEC, Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal, ressalta que a conciliação só tem benefícios, como redução de tempo, economia de recursos e diminuição do número de processos. A magistrada afirma que essas vantagens fizeram o Poder Judiciário investir mais em mutirões e na Semana Nacional da Conciliação.
Os maiores litigantes da justiça cearense, digo eu, referindo-se aos planos de saúde, às instituições financeiras, às empresas de telefonia, têm buscado a sua participação através destas conciliações. E nós temos, ao longo do ano, preparado mutirões, fazendo com que grandes acordos aconteçam neste período. Em todo o Ceará foram realizados 9.228 acordos durante a Semana Nacional da Conciliação de 2012. A 12ª Vara de Família da comarca de Fortaleza foi a unidade judiciária do Estado com o maior número de consensos, 263. Segundo a juíza Jane Ruth Maia de Queiroga, a conciliação já faz parte da rotina das varas de família. A 12ª Vara de Família, assim como as demais varas de família, acredito, todas passam a semana inteira fazendo audiência de conciliação, né? De conciliação e instrução. É muito comum, porque as partes resolvem não só a questão patrimonial, a questão de processo, mas quem concilia, ela resgata a sua dignidade, né? Ela pode resgatar aqueles laços afetivos que ficaram abalados durante aquele litígio. A segunda colocação em número de acordos foi obtida pelo Juizado Especial de Iguatu, 257. Em seguida ficaram a 2ª Vara Civil de Caucaia, com 192 acordos, Vara de Família e Sucessões de Sobral, com 178, e o 10º Juizado Especial de Fortaleza, com 162 consensos. A secretaria fica toda envolvida, mobilizada nesse período, né, de separar os processos, para que são possíveis entrar em conciliação, a triagem desses processos, aí envolve fazer essas intimações com antecedência, porque com antecedência dá tempo de uma carta retornar, um AR, se não for encontrado o endereço, a gente ainda pode usar o envio pelo oficial de justiça por mandado, né, a intimação, um telefonema para a parte, se encontrar algum processo, tem um telefone, a gente também busca esse meio de intimá-la. A desembargadora Nailde Pinheiro destaca que o sucesso da Semana da Conciliação não depende só do judiciário. Também é fundamental o comparecimento das partes no dia e horário marcados para a audiência. Quem recebeu a carta convite, atenda, venha à unidade judiciária que está designada na sua carta. Hoje nós podemos dizer que teremos conciliações, tanto nas unidades judiciárias do interior, no Fórum Clóvis Bevilacqua e também aqui no Tribunal de Justiça. Ao participarem de uma sessão de conciliação e conseguirem ali um entendimento, um acordo, eles já saem totalmente diferente. Sai uma pessoa descontraída, uma pessoa leve, alegre e, acima de tudo, ele buscou a pacificação social e a melhor qualidade de vida. Os interessados em conciliar devem se inscrever no site do tribunal ou por meio do Telejustiça. O número é 85-3216-6000. O Telejustiça é um serviço de orientação mantido pelo Fórum Clóvis Bevilacqua. Criado em 1996, o Telejustiça é formado por uma unidade de atendimento presencial e uma central telefônica. O setor informa sobre processos, endereços, telefones, horários e outros dados referentes ao Judiciário Estadual. É a primeira vez que o oficial de justiça Daniel Torres utiliza o serviço. Ele veio saber informações processuais e disse ter ficado satisfeito com o atendimento. Foram atendidas com bastante presteza, com um excelente serviço. Cláudio Viana, que trabalha para diversos escritórios de advocacia, utiliza o Telejustiça desde o início. Ele chega a fazer 20 consultas por dia e considera o serviço essencial para o desempenho das atividades. Todo dia eu estou aqui, toda hora. Eu utilizo aqui, as meninas são super educadas com a gente, atende muito bem, dá as informações corretas. E eu não tenho o que falar aqui não, aqui é maravilha. O benefício para os advogados é muito grande aqui. Eu trabalho muito tempo com advogado, não é só com um, é vários. Até advogado de fora eu trabalho. E aí eu utilizo o Telejustiça, que a gente passa o número e eles utilizam para pegar o número do processo. Segundo o coordenador do Telejustiça, Nelson Ricardo de Moraes Nogueira, a média é de 4.000 atendimentos por dia. 90% da demanda é referente à procura de informações sobre processos.
Então hoje a nossa informação, ela basicamente é em torno de atualizar a pessoa de como está a fase processual e também qualquer outro esclarecimento relacionado ao funcionamento do Poder Judiciário. Os dados sobre processos em segredo de justiça são informados apenas de forma presencial e com apresentação de documento oficial com foto. Ainda segundo Nelson Ricardo, pesquisa revelou que 97% dos usuários estão satisfeitos com o atendimento. A gente realmente está cumprindo com a nossa finalidade, que é atender a sociedade, né, com serviço de qualidade. Então a gente vê pelas pesquisas, pelo retorno que eles dão, o feedback que a gente está conseguindo cada vez mais melhorar o nosso serviço e atender a sociedade. O Telejustiça atende pelo número 85-3216-6000. O interessado também pode ir ao Fórum Clóvis Bevilacqua, localizado no bairro Água Fria, em Fortaleza. O serviço funciona das 8 da manhã às 6 da noite. No próximo bloco, a gente fala sobre o plano estratégico da Justiça do Ceará. Voltamos em instantes. O primeiro juizado especial de Fortaleza fica na rua Dr. João Guilherme, número 257, bairro Antônio Bezerra. Os telefones são 3488-7280 e 3488-7281. O Plano Estratégico 2010-2014 do Judiciário Cearense apresenta 32 indicadores voltados principalmente à ampliação do atendimento ao cidadão, à produtividade e à redução da taxa de congestionamento processual. A Secretaria Especial de Planejamento e Gestão do Tribunal de Justiça é responsável por assegurar que as ações desenvolvidas em todas as unidades do Judiciário estejam alinhadas com o plano estratégico. A Secretaria Especial de Planejamento e Gestão do Tribunal de Justiça do Ceará foi criada em 14 de dezembro de 2010 por meio de lei. As principais atribuições são o gerenciamento de projetos, a otimização organizacional e a disponibilização de informações para tomadas de decisões estratégicas do Judiciário Estadual. A unidade implementa atividades relacionadas à gestão do planejamento. O principal objetivo é assegurar que as ações desenvolvidas estejam compatíveis com a missão, visão e valores institucionais e em conformidade com a gestão. A CEPLAG tem 3 setores: o Departamento de Estratégia e Projetos, que acompanha o plano estratégico, o Departamento de Otimização Organizacional, que realiza estudos e propostas de otimização, e o Departamento de Informações Gerenciais, que coleta dados e mensura indicadores. A Secretaria sucedeu à Assessoria de Planejamento do Tribunal de Justiça. Para falar sobre o plano estratégico, eu recebo a Secretária Especial de Planejamento e Gestão do Tribunal de Justiça, Diana Santos Pontes. Seja bem-vinda. Obrigada, Pamela. Secretária, quais os principais objetivos do plano estratégico do Judiciário Cearense para o período 2010-2014? Nosso plano estratégico, ele contém 14 objetivos, né? E esses objetivos, eles estão balanceados em perspectivas que envolvem toda a organização. Ou seja, nós temos objetivos voltados para a área de gestão de pessoas, para a área judiciária, tecnologia da informação, administração, para a própria Secretaria Especial de Planejamento e Gestão. E esse balanceamento em si, ele também permite uma relação de causa e efeito entre os objetivos. Ou seja, um objetivo vai impactando no resultado do outro. Dentre os objetivos prioritários, posso citar 2 que estão mais voltados para o jurisdicionado, né? Que são os objetivos: assegurar uma prestação jurisdicional célere e efetiva e maximizar o acesso do cidadão à justiça. Mas, como eu citei, existe uma relação de causa e efeito entre os objetivos. Dessa forma, objetivos como assegurar uma infraestrutura adequada, alinhar servidores e magistrados às prestações de serviços, automatizar e entregar procedimentos e sistemas, eles permitem a viabilização dos outros objetivos. Secretária, o plano estratégico da Justiça do Ceará, ele segue diretriz nacional? Sim, nós seguimos as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, que em 2009 ele determinou, por meio da resolução número 70, que os tribunais de justiça elaborassem e alinhassem os seus respectivos planos com base no plano do Judiciário Nacional. Também uma outra diretriz apontada na resolução foi que os tribunais, no momento da sua elaboração, envolvessem magistrados e servidores. Então, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará segue inteiramente essa resolução. Um ponto bem interessante referente a esse alinhamento, posso citar, é que se um tribunal está alinhado às diretrizes nacional, isso vai permitir que ele esteja preparado para os desafios que, ao longo do período do plano, o Conselho Nacional de Justiça vai lançar.
Isso cria uma unidade na justiça, tá? Com certeza. E até mais fácil para uma questão de avaliação de tribunais, por exemplo, em âmbito nacional? Permite um alinhamento, um nivelamento entre os tribunais de justiça. Secretária, que mudanças ocorreram no modelo de gestão da Justiça cearense a partir da vigência do plano estratégico? A partir da vigência do plano, o Tribunal de Justiça ele passou a trabalhar com indicadores de desempenho, com estabelecimento de metas institucionais e setoriais, com o gerenciamento de projetos em si. Também passou a trabalhar com comitês formados pela auto-administração para o monitoramento do plano. Também houve um maior envolvimento de magistrados e servidores na elaboração da estratégia do órgão e posso citar ainda a capacitação de magistrados e servidores nas competências estratégicas. Isso viabilizou o que chamamos de gestão estratégica. Secretária, qual é a definição de estratégia dentro de uma instituição pública? De maneira simples, podemos entender estratégia como um conjunto de objetivos e ações que visam uma melhoria do desempenho. Nas instituições públicas, o foco da estratégia deve ser o atendimento das necessidades e desejos dos cidadãos. No caso do Tribunal de Justiça, a nossa estratégia está posta no plano. O principal objetivo do plano é que o Tribunal de Justiça quer ser reconhecido pela sociedade como modelo de instituição moderna, ética e que assegura o direito e a cidadania. Secretária, que ferramentas têm sido utilizadas pela CEPLAG para divulgar a importância da estratégia no Judiciário Estadual? Para o público externo, nós divulgamos os resultados da estratégia por meio do nosso portal. Lá, o jurisdicionado ele pode encontrar resultados das metas institucionais, resultados das metas nacionais e também o acompanhamento dos projetos estratégicos. Também é interessante frisar que anualmente é realizado pelo tribunal uma pesquisa de satisfação do jurisdicionado. O objetivo da pesquisa é exatamente verificar o grau de satisfação, já que nós temos o objetivo de aumentá-la a cada ano. E para o público interno? Para o público interno, nós utilizamos correio eletrônico, notícias na intranet, comunicações oficiais e também nós temos um blog que é o Plano Estratégico em Ação, que a gente posta informações e que o usuário ele pode fazer os seus comentários. Fazer uma interação. Exatamente. Secretária, recentemente foi realizada a pesquisa Compreensão da Estratégia do Poder Judiciário. Qual o resultado dessa pesquisa? O objetivo dessa pesquisa foi aprimorar a comunicação do plano estratégico. Então, para isso, era importante que a gente aferisse qual era o grau de compreensão da estratégia dos magistrados e servidores. Como resultados, posso citar também a questão de que nós identificamos que 72% dos magistrados e servidores, eles compreendem a estratégia, o que é positivo, e também que 81% dos pesquisados, eles acreditam que o seu trabalho contribui para a execução da estratégia. E, secretária, pelos resultados, o que é necessário para tornar o conceito cada vez mais utilizado pelos servidores e magistrados? Bem, eu acredito que nós temos que fortalecer ainda mais a comunicação do plano, porque se eu fortaleço a comunicação, eu tenho uma maior quantidade de magistrados e servidores que compreendem a estratégia e essa compreensão vai levar ao envolvimento e, consequentemente, uma maior execução da estratégia do Tribunal de Justiça. A gente faz agora um rápido intervalo e em instantes volta falando sobre o plano estratégico da Justiça Estadual. O 6º Juizado Especial de Fortaleza funciona na rua Santa Efigênia, número 299, bairro Messejana. O telefone é 3488-6109. O Judiciário em Evidência está de volta. O assunto em debate é o plano estratégico do Judiciário cearense. Quem fala sobre o tema é a secretária especial de Planejamento e Gestão do Tribunal de Justiça, Diana Santos Pontes. Secretária, quais os resultados alcançados até o momento com a execução do plano estratégico? Bem, os resultados foram muitos, né? Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça divulgou o relatório Justiça em Números, de 2012, né? Que apontou que o tribunal, entre o ano de 2011 e 2012, aumentou sua eficiência em 19 pontos percentuais, o que é bastante significativo. Outros resultados que eu posso citar estão relacionados ao projeto de virtualização, né, que o jurisdicionado ele já tem conhecimento, que é um projeto que melhora a transparência e também viabiliza uma maior celeridade da prestação jurisdicional. Outros projetos estão relacionados à questão de uma melhoria da baixa processual também, que é o Justiça em Movimento.
Esse projeto, ele melhorou tanto o julgamento de processos relacionados às metas nacionais, como também a baixa processual. Também posso citar o projeto Justiça e Cidadania, que tem o foco de prestar informações para o público estudantil sobre o papel e o funcionamento do judiciário cearense. Outro projeto é a implantação de unidades jurisdicionais que facilitam a maximização do acesso dos cidadãos à justiça, né? Nós tivemos implantações tanto na capital como no interior. Também cito ainda as reformas de fóruns, né? Nós temos a reforma do Fórum Clóvis Villar e reformas de fóruns por todo o interior do estado. Secretária, o plano estratégico passa por revisões? Sim. A cada gestão, o plano passa por revisões. As revisões são basicamente revisões dos projetos em si, né? Os objetivos estratégicos não mudam, a missão, a visão de futuro permanecem, mas os projetos e algumas metas, elas são adequadas para ficarem alinhadas às gestões do Tribunal de Justiça. Esse plano, qual o período dele de duração, normalmente? Nosso plano é plurianual, que ele segue exatamente uma diretriz do Conselho Nacional de Justiça, né? Que determinou que os tribunais elaborassem os seus planos com no mínimo 5 anos. E isso exatamente permite a continuidade da estratégia entre as gestões, não a alteração de objetivos estratégicos nem da identidade organizacional. Há simplesmente algumas alterações no portfólio de projetos e de metas. E para quem está em casa entender, essa gestão do tribunal, no caso, dura 2 anos, não é isso? Isso. Secretária, qual o objetivo da metodologia de gerenciamento de projetos? A metodologia de gerenciamento de projetos, ela é um conjunto de padrões e de práticas que viabiliza uma melhoria da gestão do projeto, ao passo que esse conjunto, ele permite uma melhor utilização dos recursos e um melhor controle das ações do projeto. E dentro do judiciário, existem acompanhamentos oferecidos para os servidores e magistrados para que eles possam fazer essa metodologia, para que eles possam fazer esse gerenciamento? Nossa metodologia de gerenciamento de projetos, ela foi definida pelo Escritório Corporativo de Projetos. E esse escritório, ele é responsável por prestar suporte aos gerentes de projetos, que podem ser servidores ou magistrados, e esse suporte ele está relacionado à elaboração, à execução e ao controle dos projetos. Secretária, além do foco na estratégia do judiciário, de que outra forma a CEPLAG atua para a modernização organizacional? Bem, a CEPLAG, além do Departamento de Estratégia de Projetos, tem também o Departamento de Informações Gerenciais e o de Otimização Organizacional, né? O Departamento de Informações Gerenciais, podemos dizer assim, que ele foca numa prestação de informação para subsidiar a tomada de decisão por parte dos gestores. E com relação à área de otimização organizacional, posso até aqui informar alguns trabalhos recentes que a CEPLAG tem feito, que estão relacionados ao redesenho do macroprocesso de aquisições de bens e serviços, né? Esse redesenho ele vai possibilitar uma melhoria da execução orçamentária e também da redução do tempo de aquisições. Também cito como uma melhoria de otimização organizacional a definição de um sistema de padronização que a CEPLAG está empreendendo e ainda os estudos em reestruturações de unidades. Secretária, que tipo de informações gerenciais são produzidas? Produzimos relatórios referentes às metas institucionais, às metas nacionais, boletins estatísticos que traduzem, né, que apresentam, na verdade, os principais indicadores do Judiciário Nacional, que no caso com foco no Judiciário Cearense, a gente publica produtividade dos magistrados, quantidade de casos novos, com relação à taxa de congestionamento, indicadores de carga de trabalho de servidores e magistrados. Outra informação gerencial que é monitorada pela Secretaria Especial de Planejamento e Gestão é o portal da transparência, né? Esse portal ele fica disponível no site do Tribunal de Justiça e ele é um repositório de informações relativas à gestão fiscal, orçamentária, financeira. Lá o cidadão também ele pode ter acesso às informações de recursos humanos e às remunerações dos servidores e magistrados do tribunal.
É importante ferramenta para a população. Exatamente, porque permite a transparência. E esse acompanhamento é feito em toda a Justiça Estadual, dessas ações estratégicas. Sim, né, nossos projetos estratégicos, assim, quem são os patrocinadores são secretarias, né? Mas, no entanto, o resultado desses projetos, eles impactam na melhoria de todo o judiciário. Secretária, a CEPLAG também promove encontros periódicos para discutir sobre gestão. Como é que são esses encontros? Bem, como o foco da CEPLAG também, além do planejamento, é gestão, nós verificamos que havia essa necessidade de discutir melhor a gestão. Então, semanalmente, nós temos encontros com os nossos próprios servidores, que trazem matérias relacionadas ao tema. Também convidamos mensalmente uma pessoa de um outro órgão para tratar sobre o assunto. Então, com isso, a gente troca experiências e melhora a gestão. Inicialmente, esses encontros eram somente para a CEPLAG mesmo, e depois foi abrindo para o restante do tribunal? Foi Exatamente. isso? A gente verificou que a ideia deu resultado e agora a gente tanto convida órgãos externos para tratar sobre um determinado assunto, como também a gente convida servidores, secretários de outras unidades do Tribunal de Justiça para participar dos encontros. Secretária, as ações desenvolvidas pela CEPLAG, elas têm servido como exemplo também para outros órgãos? Nós temos recebido visitas de outras instituições com interesse em conhecer as ações da CEPLAG, né? Já recebemos visitas de órgãos como Tribunal de Contas do Estado, CAGES, Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que vieram conhecer as experiências da unidade. Qual a importância desses encontros que acontecem, dessas trocas também de experiências com outras unidades, com outros órgãos? Esses encontros são bastante relevantes, como você falou, pela troca de experiências. A gente expõe nossos casos e eles também informam o que está acontecendo nas unidades. Então, isso possibilita a gente fazer algumas adaptações quando necessário e realmente apresentar o que nós estamos fazendo. Magistrados e servidores, eles já compreenderam a importância também da gestão para o andamento de processos, de ações, de trabalhos também no tribunal? Sim. Isso é apontado com os resultados do nosso plano estratégico, né? Como eu falei, assim, nós tivemos melhorias na nossa eficiência, melhoria também na redução da taxa de congestionamento, aumento da produtividade de magistrados. Do ano de 2011 para o ano de 2012, houve um aumento de 52% da produtividade. Então, um dos objetivos do plano também é essa melhoria de produtividade. Que acaba refletindo na sociedade. Exatamente. Secretária, muito obrigada pela presença. Obrigada. Outras notícias da Justiça do Ceará você acompanha no site tjce.jus.br. O nosso Twitter é @tjcnoticias e o nosso Facebook é TJCE Oficial. Até semana que vem.